Mas agora a gente vai para o nosso assunto, que eu sei que está todo mundo aí tentando montar esse quebra-cabeça, que é o que a gente vai fazer hoje com a endocrinologista, a doutora Thaís Mussi. Bem-vinda. Adoro quando Carol. você vem, viu? Adoro suas aulas. Adoro vir para cá Obrigada, também. muito obrigada. Hoje a gente vai responder então essa pergunta e entender o que está acontecendo com as pessoas que já diminuíram a quantidade de alimentos, sentem que estão comendo pouco, mas que não veem resultado no emagrecimento. Perfeito. Carol, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, muitas vezes essa conta não fecha. Por isso, até a gente fazer essa brincadeirinha com quebra-cabeça, para investigar um pouquinho mais a fundo aonde que pode estar esse furo, o que está acontecendo. A gente sabe que são muitos vieses, que são as pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai mostrar, mas muitas vezes, sim, esse hábito de vida, atividade física, melhorar a alimentação, tudo isso já está sendo colocado em prática. Mas por que eu ainda não emagreço? Então, assim, nós vamos colocar algumas pistas aqui, mas a gente sabe que a mudança do estilo de vida, ela é a base. Mas vamos partir de que você já entendeu isso, você já está começando a incorporar no seu dia a dia. Eu sou muito fã do equilíbrio, não gosto de nada restritivo, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, porque tudo que é muito restritivo a gente não consegue levar a médio e longo prazo, então tem que ter esse bom senso. E aí, em se falando de emagrecimento, a gente fala que emagrecimento não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E para eu ter fôlego para acabar essa maratona, eu preciso saber exatamente como proceder nesse trajeto. Tá certo, doutora. Antes da gente começar com o nosso quebra-cabeça, a gente fez uma enquete lá no YouTube. Vamos colocar na tela? A gente foi fazer a pergunta para o pessoal que está nos acompanhando. Em qual dessas opções você acha que se encaixa mais? Como pouco e não engordo, como pouco e engordo, como muito e não engordo, ou como muito e engordo? E tá lá, como pouco e engordo, doutora. Então a própria enquete já mostrou que esse a maioria, então, precisa entender o que está acontecendo. É uma dor muito vigente, então, aí no nosso público, né? E a gente se sente, frustra, né? Frustra. Esse sentimento de frustração, quando você analisa a situação toda, que eu acho que aí traz a sabotagem, a pessoa desencana, desiste, fala, eu não consigo, não é pra mim. E no fundo, todo mundo consegue. Todo mundo consegue, e foi muito importante isso que você falou, Carol, porque o que acontece? Às vezes até a gente desacredita na gente mesmo. Então, falhar acaba virando quase uma constante. E isso, mentalmente falando, como um processo de emagrecimento, é muito complicado, não é? Porque traz também o bloqueio. Traz, porque daí você fala assim, pra que eu vou começar se eu não vou conseguir seguir com isso, né? Vamos lá. Vamos falar da primeira pecinha? Primeira pecinha. A qualidade do alimento. E aqui, na qualidade do alimento, eu vou trazer um exemplo bem simples e vou fazer uma conta assim, arredondada para ficar fácil. Vamos pensar em 100 calorias numa maçã e 100 calorias num brigadeiro. Os dois têm 100 calorias. Então, matematicamente falando, está tudo certo. Por que isso a gente tem que levar em consideração? Porque muitas vezes eu estou lá olhando as calorias, contando, com a minha balancinha, pesando e tudo mais. Porém, a qualidade do alimento, ela é importantíssima. Porque a gente está falando, por exemplo, da maçã, eu vou continuar usando esse meu exemplo. A maçã, ela tem o quê? Ela tem fibra, ela tem nutrientes, eu vou me sentir mais saciada, eu vou me sentir mais nutrida. O brigadeiro, ele é uma delícia, mas ele vai fazer aquele pico glicêmico, vai cair e eu não vou me sentir nutrida como uma maçã. E aí, o que acontece? Muitas vezes, 2 horas depois de comer um brigadeiro, esse pico glicêmico já teve uma queda, eu vou ter vontade de comer mais alguma coisinha. Dá um rebote, né, de fome. Então, é importante a gente prestar atenção na qualidade do alimento e aqui eu vou trazer uma dica de ouro para você que está em casa. Proteína. A proteína, ela é o macronutriente que mais gasta energia para ser digerido. Então, você está contribuindo com a tua termogênese, com o teu metabolismo, você está gastando mais quando você ingere proteína. Além de manter você mais saciado, além de melhorar a sua massa magra, e a gente sabe que massa magra gasta mais, então eu tenho mais musculatura, eu gasto mais durante o meu dia, meu metabolismo é mais acelerado, é mais alto. Então, é um ótimo investimento a gente pensar na qualidade desse nosso alimento. É o mais clichê do mundo isso que eu vou falar, mas é uma verdade que continuará sendo por muitos e muitos tempos ainda, muito e muito tempo. Descasque mais e desembale menos. É o clichê do clichê, mas se a gente quiser uma alimentação de qualidade, partindo dessa premissa, você já vai estar acertando.
Doutora, é claro que a questão calórica é também muito importante, Sem porque dúvida. para o emagrecimento é fundamental o déficit. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente está falando de emagrecimento, sim, a gente fala em déficit calórico. E é muito mais fácil fazer um déficit calórico comendo coisas que me dão nutrição, saciedade, do que às vezes me limitando. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas meia lata de chips e um brigadeiro. Eu vou estar lá comendo, mas a densidade calórica desses alimentos, ela é alta. Entendi. Eu não vou me sentir nutrida, eu vou ficar com fome, eu posso conseguir fazer por um curto espaço de tempo, mas a compulsão, o rebote que isso vai me gerar é absurdamente grande. Então, assim, aquele prato bonito de comida, do arroz, do feijão, do ovo, da carne, do frango, da lentilha, do grão de bico, tudo isso ela dá muita nutrição, ela dá muita saciedade e volumetricamente é muito interessante também. Então, às vezes, e aí a gente pode Para o próximo? para a próxima Vamos pecinha, lá. que é o que você consome. Pegando esse gancho do que eu estou falando, às vezes eu escuto no consultório, mas eu como tão pouquinho. Às vezes à tarde, assim, um lanchinho, eu como um pacotinho de amendoim. Um pacotinho de amendoim tem 500 calorias. Um bom prato de arroz, feijão, carne, salada tem menos do que isso. É verdade. Então, às vezes você não tem noção do que você está consumindo. E isso, claro, bate com a qualidade do alimento, mas também muitas pessoas elas beliscam e não contabilizam isso no frigir dos ovos. Eu tinha até uma paciente que ela falava assim, não, mas às vezes eu como meio rapidinho ali de pé. Comendo de pé ou comendo sentado, conta. Entrou, conta ponto. Conta. Então, contabiliza, vai para conta. Então, uma arma muito poderosa justamente para essas pessoas que têm a sensação, mas eu não como tanto assim, mas eu como pouco, é anotar. O diário alimentar ele é fundamental, principalmente nesses casos de platô. De eu estou fazendo exercício, eu acho que estou me alimentando bem ou pouco, são coisas completamente distintas. E aí, nessa situação, a gente acaba tendo essa impressão de, mas eu nem como tanto assim, eu como pouquinho. Então, anotar aquela balinha, aquela jujuba que você come lá no carro, no trânsito, aquele pãozinho de queijo que você passou ali no escritório e pegou, um cafezinho com açúcar, tudo isso conta. E às vezes você vai chegar no final do dia e você vai olhar para aquilo tudo e você vai falar, meu Deus, só de beliscada foram 500, 600 calorias a mais. Isso vai fazer talvez com que você empate o jogo, mas que você não emagreça. Entendi. Então pode ser aí uma pista também, fazer esse diário alimentar para ter a real noção daquilo que você está consumindo. Doutora, você acha também, antes da gente entrar na próxima peça, que é muito importante, uma peça que ela até tá grande aqui, porque ela é meio que quase 50% do nosso quebra-cabeça. Quando a gente fala de atividade física também, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não têm ideia do quanto elas gastam na atividade física, porque tudo isso depende da intensidade que cada um coloca, do peso, para ter essa queima calórica. Então, eu acho que às vezes a gente talvez tivesse que ensinar um pouco mais os profissionais da área, né, de educação física, entender mais esse gasto calórico individualizado para o aluno, não é verdade? Faz todo sentido. Como que a gente coloca na nossa conta a atividade física pensando no déficit calórico? A minha sugestão, Carol, é que a gente não faça elas por elas no sentido de gastei 150 calorias no reloginho aqui, vou comer um sonho de valsa que tem 150 calorias. Entendi. Por quê? Porque a gente pode continuar gastando ao longo do dia. Aquilo pode estar subestimado, superestimado. É muito variável. Então, eu gosto de colocar as calorias que são perdidas na atividade física, se não for nada intenso, uma corrida, uma pessoa que está lá treinando bike, que está fazendo alguma coisa de fato, um gasto calórico alto que ela vai precisar repor, não conta. Não conta. Entendi. Não conta, porque... É verdade, faz sentido isso. Porque às vezes é assim, 40 minutos de musculação. Então. Você vai gastar 110 calorias, 130. Isso assim, média, tá, pessoal? Como a Carol falou, é uma pessoa que pesa mais, ela vai gastar mais. É uma pessoa que tem mais massa magra, ela vai gastar mais. É uma pessoa que tem muito mais gordura, ela vai gastar menos. Então, pensando na média, não conte com isso, pensando que isso vai ser a salvação da lavoura, como eu falo lá no nesse ponto que eu queria chegar. Não vai ser aquilo que vai ser assim, nossa, a virada de chave. Porém, contudo, entretanto, todavia, a atividade física, ela vai reduzir teu estresse, menos estressado eu como menos, vai melhorar teu sono, eu durmo melhor,
consequentemente, a minha orquestra hormonal funciona melhor. Então, não se atenha aos benefícios ou pensar que é assim, tá pago, 150 calorias. Não vamos olhar para isso. Vamos pensar em tudo o extra que esse exercício me traz. E sim, se você quiser colocar lá, contabilizar, ok. Mas se for algo muito sucinto, uma caminhadinha, uma musculação lá de 40 minutos, 30 minutos, não é tão relevante do ponto de vista de gasto calórico para que isso seja contabilizado. Entendi, perfeito. E era aí que eu queria chegar, porque se a gente não tem informação exata do quanto a gente está gastando ou acha que está gastando mais, a gente comete um erro numa coisa muito simples. Então a gente deixa como bônus. Como bônus, pensa exatamente. No déficit calórico daquilo que é passado pelo médico, pelo nutricionista, dá conta do que comer e que quanto o nosso metabolismo gasta, o basal. E no dia do exercício, ok, come alguma coisinha a mais, naquele dia do exercício. Por exemplo, uma atividade que é muito difundida, Pilates. O gasto calórico do Pilates é baixo, né? É baixo, é muito pequeno. Então, às vezes, tem no consultório assim, mas eu não sei por que eu não emagreço, eu faço Pilates 2 vezes na semana. Você está gastando no máximo 200 calorias a mais ali na semana, 250, não é nada relevante quando a gente está pensando em 1.500, 1.800, não é algo assim gritante. Entendi. Então, assim, não conte apenas com isso. Essa fica a mensagem, né? Vamos para a próxima etapa, então, que eu acho isso muito importante. E já perguntinhas do público, que tá bombando, tem muita pergunta, mas como não falar dos hormônios, doutor? Perfeito. Aí é que tá. Eu entendi, eu tô comendo super legal, minha qualidade nutricional tá muito boa. Eu consumo, eu vi, tô dentro das calorias aqui, tô comendo bem, tô comendo comida de qualidade, mas mesmo assim, o ponteiro não sai do lugar. Então, o que a gente pode pensar? Uma primeira situação, que a questão massa muscular, pegando nesse gancho já da atividade física, se eu estou ganhando massa muscular, às vezes na balança não vai mudar, mas a roupa vai ficar mais folgada, porque a gordura ela é volumetricamente maior que o músculo, ela ocupa mais volume. Então, as minhas roupas serão uma boa referência. Eu estou fazendo tudo direitinho, as roupas estão folgadas, mas talvez o número ali não mexeu. Vamos fazer uma análise de composição corporal. Essa é uma sugestão. Mas vamos dizer que não seja o caso. Os hormônios, eles contribuem muito quando a gente está falando da questão de peso. Então, dependendo da fase que a gente se encontra, uma menopausa, uma situação que pode ter um viés hormonal aí, pode estar causando alguma alteração. Um distúrbio de tireoide, uma menopausa, uma pessoa que precisou usar corticoide por um tempo, deu uma inchada também, desregula. Tá. Tudo isso pode estar acontecendo. Aí é que entra a avaliação com um profissional da área da saúde. Então, você procurar seu médico, não existe assim um check-up hormonal, mas baseado nas suas queixas, ele vai analisar e vai falar: vamos investigar isso, vamos olhar para essa situação, uma resistência insulínica. Eu estava comendo muito ultraprocessado, salgadinho, refrigerante, comendo de qualquer jeito, pode ter desenvolvido uma resistência insulínica e está mais difícil para perder peso. Tá. Então, a questão da análise hormonal, ela acaba sendo muito importante quando a gente está pensando nessa situação, talvez, de você está fazendo tudo que está ao teu alcance, não está conseguindo um resultado. Vale a pena procurar sim. E o metabolismo, Carol, por mais que existam alguns estudos que falem que com o passar do tempo, nosso metabolismo não muda tanto assim, são em determinadas fases e que não tem, na prática não é bem isso que a gente vê. Principalmente, volto a falar, para nós mulheres que estamos ali 40 a mais. Então, nessa fase, a gente sabe que a massa muscular, se a gente não está fazendo uma atividade física, a gente vai perder essa massa muscular. Perdendo músculo, automaticamente eu gasto menos, então minha taxa metabólica ela acaba caindo. Então, em determinadas fases, esse meu metabolismo vai estar mais acentuado, menos acelerado. E isso também depende muito da genética. Tem pessoas que são mais poupadoras e tem pessoas que são mais gastadoras. E aí vai precisar dessa estratégia nutricional com o seu médico, com o seu nutricionista, para que você consiga desenvolver um plano que você chegue ao resultado final. Perfeito, doutora. Que aula, né? Ela é maravilhosa. Já tem umas perguntinhas ligadas à questão de exames, aí quando a gente quer descobrir os hormônios que estão mais associados à questão do emagrecimento. Mas antes tem perguntinha do público. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica. Um beijo. A resistência à insulina atrapalha o processo de emagrecimento? Por que isso acontece, doutora? Atrapalha sim, Érica. Por que isso acontece? Vamos pensar numa conta assim bem simples, 1 mais 1, tá? Você produziu uma glicose, o teu pâncreas produziu uma insulina, para as duas se encaixarem
e isso vai para a tua célula para te dar energia. Eu estou falando da forma mais simplificada para que isso a gente consiga ilustrar de uma forma fácil. Na resistência insulínica, essa conta não é 1 para 1. Entrou 1, a insulina vem em 4, em 5. Essa insulina que sobra, ela vai querer se ligar com a glicose, ela é super exclusivista. Então, ela vai ficar pedindo mais glicose. E aí vem aquela vontade, às vezes, nossa, eu preciso de um doce, eu preciso de um carboidrato, eu preciso comer uma massinha, um pãozinho, alguma coisinha ali à tarde. Então, essa resistência insulínica, ela faz acumular gordura na região abdominal. Você costuma ter muito mais cansaço e aí fica muito mais difícil do corpo, de fato, diminuir, combater aquela inflamação causada pela resistência insulínica e conseguir perder peso. Ele está voltado a tentar apagar esse incêndio aqui. Então, de fato, a resistência insulínica ela acaba prejudicando. E doutora, o que faz essa insulina, então, sobrar e ficar no sangue e agir dessa forma estocadora? Perfeito. É só quando a gente dá o pico de insulina, como é o negócio, vai um açúcar, o doce, dá o pico, ou pela carga glicêmica da refeição que nós estamos consumindo? Tudo isso entra. As duas coisas? As duas coisas. Se eu sou mais sedentária, eu tenho maior chance. Se eu como mais ultraprocessado, também essa questão desregula. Tudo isso vai entrar na conta. Então, a questão do índice, da carga glicêmica dos alimentos, essa questão também da ordem alimentar, que também faz toda a diferença. Eu começar primeiro com as fibras, depois as proteínas e as gorduras, por terceiro, carboidrato e por último, uma sobremesa, um docinho ou até a fruta. Eu fazendo nessa ordem, eu já evito esse pico glicêmico. Eu achato, eu deixo ela mais quieta. E com isso eu consigo ir regulando aos pouquinhos, mas é com uma alimentação de qualidade também, né? Acaba que fecha tudo ali. Tá certo. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Josi, um beijo. Tem a ver com a idade da mulher também? Depois dos 30 anos, percebi que tem engordado e mesmo comendo pouco. Sim, tem tudo a ver. Era bem isso que a gente estava falando, dependendo da fase, nosso metabolismo muda. 30 mais, 40 mais e principalmente a questão da atividade física, da perda de musculatura. E no 40 mais, 45 mais, a gente já está falando da questão de oscilação hormonal, redução de testosterona, redução de estrogênio. Tudo isso vai contribuindo também, porque muitas vezes você pode ter percebido, talvez, você começa a acumular gordura em áreas que antes você não tinha. Então, assim, às vezes a gente recebe no consultório, eu nunca tive barriga, eu sempre tive cintura, e agora eu estou acumulando gordura na região de tronco, na região de barriga, então você começa a ter até um acúmulo de gordura em locais diferentes. Tá certo. Tem mais perguntinha? Na tela, Patrícia, né? Um beijo para você. Não consigo comer nenhum tipo de carne. Com o que eu poderia substituir, já que faço academia e precisaria estar comendo proteína? Perfeito. Eu sou muito fã do grão de bico, da lentilha, da ervilha, todas essas são proteínas de altíssima qualidade. Então, o ovo também é muito bom, já que ela não come carne necessariamente, eu estou imaginando que nenhum tipo de carne, mas essas são fontes de proteína bem interessantes e fora os suplementos também, né, Carol? Pode, né? O suplemento já ajuda ali, porque é um tantão ali de uma vez, né? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Né? Vamos fazer mais uma perguntinha do público e já a gente vai falar dos exames dos hormônios na tela. Não vou deixar passar essa. Laura, um beijo, obrigada. Por que jejum intermitente faz cair o cabelo? Ixi. Não é para todo mundo. E o jejum intermitente, ele acaba sendo uma estratégia que alguns médicos usam, que alguns profissionais acabam usando, para a pessoa que ela está, dependendo, o melhor exame para a gente ver isso, a calorimetria, porque devolvendo se eu estou oxidando mais gordura, se eu estou consumindo mais carboidrato, e se o jejum intermitente, nesse caso, é interessante ou não. Mas não é um exame tão acessível, tão fácil, a gente não encontra assim em qualquer esquina para fazer essa calorimetria. Então o jejum intermitente, ele acaba sendo muito mais uma estratégia para determinadas situações, está num platô, justifica. A resistência insulínica tem situações em que o jejum intermitente ele é muito bem-vindo, porém tem outras situações que ele não é legal. Então não tenho como generalizar para você aqui e até correlacionar com a queda de cabelo especificamente, porque às vezes nesse jejum, eu não sei, às vezes eu estou comendo, como eu vou dar o exemplo aqui lá do amendoim. Na minha janela de alimentação eu como brigadeiro e amendoim. Talvez não seja o seu caso, eu espero que não seja. Então, a qualidade alimentar numa janela menor, pode ser que isso está fazendo algum déficit, mas pelo jejum em si, não justificaria.
talvez possa ser muito mais... a parte de vitamina. Exatamente, né? pode ser muito mais uma questão hormonal, de vitamina, do que o jejum em si. Tá certo. Doutora, quais são os exames que a gente faz, laboratoriais, que estão, né, mais relacionados com a questão dos hormônios? A gente sabe que a tireoide pode participar dessa parte, o cortisol. O cortisol pode participar disso. Na menopausa, a gente avaliar como está essa entrada na menopausa. Então, como que está se já está de fato na menopausa, se não está. E aí a gente está falando de estradiol, progesterona, testosterona, a insulina em si também. Tudo isso entra para... São os hormônios que a gente... Aquela questão daquela fadiga adrenal, coisas desse tipo? Então, aí quando a gente está falando de um cortisol mais baixo, tem essa... Bastante interrogada essa questão da fadiga adrenal, que ainda não é bem estabelecida, mas... mas pode ser também investigada. Sim, pode ser investigada, sem dúvida nenhuma, pode ser investigada. Dá tempo de perguntinha do público na tela. Silvana, obrigada, um beijo. Quem tem hipotiroidismo tem mais dificuldade para emagrecer? Quando está desregulado, sim. Quando a tireoide está regulada, entra na dificuldade normal de todo mundo. Então, quando você tem uma tireoide e aí eu vou aprofundar um pouquinho na questão do Hashimoto, se você tem uma doença autoimune, se teu hipotireoidismo é causado pelo Hashimoto, nas situações autoimunes, aí tem alguns profissionais que gostam também de investigar um pouquinho mais a fundo, ver outro tipo de situação ali autoimune que você possa ter, mas pensando na premissa básica que é o hipotireoidismo e você usa um repositor ali, uma levotiroxina, enquanto ela está alterada, sim, você pode inchar um pouco mais, o metabolismo ficar um pouquinho mais lento, mas a partir do momento que você regulou, teu TSH está no nível legal, teu T4 livre está no nível legal, aí entra numa normalidade. Uma normalidade, deixa de ser um problema. Deixa de ser um problema, deixa de ser um empecilho. Resolvido, que é o controle. Sim. Vou mostrar já o livro da doutora para vocês, que é muito lindo. Mas só para fechar, doutora, essa é uma pergunta muito importante, eu vou fazer porque eu gosto muito do seu trabalho. Obrigada. Precisa ir ao médico, precisa ir ao nutricionista para você ter o seu cálculo. Mas quando a gente fala em déficit calórico, mais ou menos quantas calorias dia temos que ter de déficit para termos resultado? Carol, a gente falando de um emagrecimento saudável, isso. 500 gramas, 700 gramas na semana, a gente está falando de um déficit ali de 300, 350 calorias de déficit. Nada muito além disso, 500. Não, gente, eu queria fazer essa pergunta porque eu acho que fica uma coisa também que não posso comer. Gentil. Gente, é menos umas 300, que é aquilo que seria ou a mais, que é o doce, que é o brigadeiro, que é o açúcar no café. Exato. Né? Então é mais ou menos isso, mas claro, você tem que saber quanto você gasta e quem faz esse trabalho é o médico, é ali o profissional de nutrição para trazer tudo isso. Vou passar o contato da doutora e mostrar o livro para vocês. Está aqui, ó, Além da Balança. Olha que livro lindo que a doutora... Olha que coisa mais linda. Doutora, é para realmente descomplicar, né? E chegarmos no nosso objetivo. E até na questão do livro, Carol, eu falo muito disso, assim, da ordem alimentar com exemplos práticos para que você consiga ter de uma forma fácil, acessível. É isso mesmo. Eu amei. Esse é seu, tá autografado. Esse aqui já quero começar hoje. @doutora abreviado Thaís Mussi. @doutora abreviado Thaís é com TH, o Mussi é com 2 S's. E no final vocês encontram o trabalho dela, que veio para essa aula e nós montamos o quebra-cabeça. Ajudou todo mundo. Obrigada, Carol. Sempre um prazer tê-la conosco. Estar aqui com você.